trem chega na estação. Os passageiros abrem as portas e desembarcam. A plataforma é tomada por pessoas, cada uma seguindo seu caminho. Essa imagem icônica da história do cinema retrata o cotidiano dos trens no final do século XIX. Além da ação em cena, podemos observar princípios que até hoje são base para toda imagem figurativa de cinema. Um deles é a noção de plano. Vamos pular um século e observar o curta-metragem Jornada, de 2019. Assim como quase todos os filmes de hoje, ele é composto por vários planos em sequência. Temos um plano, então outro, e mais outro, e assim por diante. O plano é um fragmento ininterrupto de imagem em movimento se desenrolando através do tempo. Em termos empíricos, é a imagem que vemos entre dois cortes. Geralmente, um filme tem muitos planos, e costumamos dizer que o plano é a menor unidade de um filme. Mas não é tão simples. O termo implica que a imagem é uma superfície plana. O plano cinematográfico tem altura, largura e ilusão de profundidade construída pela perspectiva. A profundidade também pode ser sugerida pela presença de um primeiro plano e um segundo plano. Jacques Aumont definiu 3 contextos em que o plano é utilizado como unidade. Em primeiro, temos a escala de planos. Ela se define a partir das variações de proximidade da câmera em relação ao corpo humano. Resumidamente, temos o plano geral, que mostra apenas espaços amplos e corpos humanos em sua totalidade. O plano médio, que enquadra o corpo mais ou menos na altura da cintura. E o close, que se aproxima do rosto. Jornada é um filme sem closes, então pegamos um plano do curta-metragem O Mito do Delírio, sobre o qual falaremos mais daqui a pouco, como exemplo. O segundo contexto é a fixidez e o movimento. Um plano pode ser fixo, com a câmera presa em um tripé em um enquadramento predeterminado que não mudará, ou pode ter movimento. Um exemplo de movimento de câmera é a panorâmica, em que a câmera se move horizontalmente em seu próprio eixo sem se deslocar de onde está posicionado. O último contexto se refere à unidade de duração. O plano como fragmento pode ter uma duração curta, com poucos segundos. Ou se estender por mais tempo, tendo uma longa duração. Todas essas variáveis são levadas em conta na hora de compor um plano. Essas escolhas definem o que chamamos de enquadramento. O cineasta Sergei Eisenstein escreveu que a posição da câmera como uma materialização do conflito entre a lógica organizadora do diretor e a lógica inerte do objeto em colisão reflete a dialética do enquadramento. Em suma, temos aquilo que está sendo filmado e a maneira como a câmera se comporta em relação ao assunto. Aqui, por exemplo, estão os trabalhadores de um cemitério. A câmera está fixa a uma certa distância que nos permite situar onde eles estão, assim como ver toda a sua ação corporal. Devidamente enquadrado, o plano pode ou não ter movimentos, e também conta com uma duração específica. Assim, nossa definição fica clara. O plano é a unidade fílmica que compreende a imagem entre dois cortes, abrangendo a maneira de enquadrar e o movimento do que está em quadro, sempre com uma duração determinada. Somente uma proposta de cinema radical poderia se afastar do princípio básico de plano. O filme O Mito do Delírio é um exemplo.
Já no início, ele nos confronta com uma sequência de imagens abstratas que nos remetem muito mais à noção de fotograma, ou seja, a imagem congelada, do que do plano em movimento, como definimos. Outro exemplo no mesmo filme é esta sequência. Onde está o plano? Em cada uma das imagens individuais ou no todo do quadro? Filmes como O Mito do Delírio desafiam noções básicas do cinema. De repente, nosso conceito fica mais frágil e se abre para a discussão. Geralmente, quanto mais nos afastamos do cinema clássico, mais difícil fica identificarmos planos de forma categórica. She's right, Richie. Let him sleep for a short time. But waken him in time. Mas, como podemos ver no filme dos irmãos Lumière, nossa definição ainda é cabível. Podemos perceber um enquadramento com altura, comprimento, perspectiva e corpos que se movem em uma duração específica. Assim, nossa definição de plano surge e permanece como um conceito essencial para a compreensão do cinema. Basta observar atentamente.